A vida não é um morango. Bom, disso nós já sabemos, não é mesmo? Uma dificuldade atrás da outra, um momento difícil após o outro, e quando estamos começando a nos encontrar novamente e nos colocar de pé, o que acontece? Outro problema, outra dificuldade e outra situação ruim. Mas sempre conseguimos nos colocar de pé, de um jeito ou de outro, não é mesmo? É como se o ato de recomeçar fosse uma das nossas habilidades especiais, mas que poucas vezes conseguimos reconhecer. Mas aqui estamos, mais uma vez, mais um dia, prontos para recomeçar, prontos para tentar de novo, acreditando que desta vez vai dar certo e que dessa vez estamos onde deveríamos estar. Eu sou Edivaldo Oliveira e eu quero dizer que é uma alegria imensa receber você aqui nesse início de semana para mais um Minuto Reflexão. Quem já conhece o canal sabe que todos os dias nós postamos vídeos aqui com palavras de encorajamento e força para você conseguir superar os desafios diários e para promover saúde mental, uma mudança de mentalidade e o autoconhecimento. Você que não nos conhece, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E não se esqueça de se inscrever no canal para nos acompanhar diariamente nessa nossa jornada por uma vida melhor. Você que já começou essa semana com força total, escreva aqui nos comentários: chegou a minha vez. Se você vai fazer o seu máximo para que essa seja uma semana diferenciada em sua vida. Os desafios da nossa rotina diária se apresentam de diversas formas e eles começam em casa mesmo, logo pela manhã, quando acordamos, pois o primeiro desafio que enfrentamos é o de levantar da cama. Se existe um lugar melhor do que a nossa própria cama, nós não o conhecemos. E parece que quanto mais cansados estamos, menos força para abandonar a nossa cama temos. Porém, é necessário, pois nos levantamos para encarar outro desafio, que é o nosso emprego, ou quem sabe os afazeres domésticos, que também não deixam de ser um emprego, só que infelizmente não é remunerado. São tantas demandas, tantas cobranças externas e internas, tantos conflitos, tantas coisas em jogo, e no meio de tudo isso está você, tendo que ser proativo, eficiente e às vezes sociável. Algumas pessoas não consideram o fator social como algo que exige de nós. Porém, apenas aqueles que já sentiram a sua própria bateria social acabar sabem do que eu estou falando. E depois disso tudo, ao voltarmos para casa, temos outro desafio, que pode ser considerado o mais difícil de todos por algumas pessoas, que é a convivência com as pessoas da nossa casa. É impressionante, parece até pegadinha do Silvio Santos às vezes, mas nos dias em que estamos mais cansados, parece que todos na nossa casa fazem de tudo para criar um conflito com a gente, não é mesmo? E por mais que tentemos ser mais pacientes, por mais que façamos de tudo para agir com mais tranquilidade, com mais sabedoria, e por mais que tentemos colocar em prática os ensinamentos que aprendemos em reflexões como essa que você está ouvindo agora, não tem jeito. Algumas coisas nos tiram do sério e nos fazem perder completamente a cabeça. E se o conflito com as pessoas de nossa casa já não fosse suficiente para sugar nossa energia, o que vem logo em seguida? O remorso por termos dito palavras na hora da raiva e do impulso, que machucaram aqueles a quem mais amamos. Viu só? A vida não é um morango. Na verdade, eu ouvi essa frase outro dia, dita assim:
Você está pensando que a vida é um morango? E aí eu comecei a refletir. A vida não é uma fruta rosinha, madura e suculenta, que existe unicamente para nos fazer sentir prazer. A vida, na verdade, é a semente que nos é entregue em mãos, para que possamos plantar, regar e cuidar, e possamos ver o seu processo de crescimento, que às vezes demora muito, mas que com toda certeza vale a pena. A vida não é fácil, de maneira alguma, mas quando tiramos um tempo para perceber o nosso próprio crescimento e quando tiramos, nem que seja alguns poucos minutos para refletir sobre o quanto crescemos, a vida se torna valiosa, mesmo sendo difícil. Então, não nos limitemos apenas pelos momentos difíceis e não limitemos a nossa vida somente à demora que algumas coisas boas levam para acontecer. Mas alegremo-nos no processo, alegremo-nos na caminhada e alegremo-nos nas pequenas mudanças que ocorrem o tempo todo. Afinal, a vida não é um morango, mas no dia em que ela der os seus frutos, quem sabe o que ela será. Todos nós precisamos de atenção. Afinal, gostamos de ser ouvidos, observados cuidadosamente, gostamos de ser valorizados pelos outros. Porém, essa atenção que tanto buscamos pode nos levar para um lugar sombrio, onde, ao invés de a apreciarmos de maneira saudável, nós começamos a necessitar dela. Eu estive pensando e talvez o único momento em que tivemos a plena atenção de alguém sobre nós foi em nossa primeira infância, onde nem sequer conseguíamos andar e precisávamos de alguém para nos dar suporte em todos os aspectos. Porém, é triste pensar que algumas pessoas não receberam nem mesmo essa atenção necessária quando eram apenas bebês, o que criou nelas desde cedo um sentimento de desamparo, o que mais tarde viraria um vazio enorme, conhecido como carência, que faz com que nos sujeitemos a coisas absurdas por algumas migalhas de atenção. Por outro lado, existem aqueles que, durante os primeiros anos de vida, até por volta dos 7 anos de idade, foram muito observados e sempre tiveram todos à sua volta existindo unicamente para eles. Até que por algum motivo, seja pelo simples fato deles terem começado a crescer, ou até mesmo pela chegada de um outro bebê, essas pessoas viram toda aquela atenção que existia unicamente para elas desaparecendo ou sendo dividida com outro alguém que precisava de mais atenção. E isso criou nelas desde cedo a ideia de que elas são facilmente substituídas, ou um vazio por quererem suprir a atenção que receberam quando eram mais novas. Eu coloquei aqui apenas 2 exemplos extremos. Um de alguém que não recebeu nenhuma atenção e outro de alguém que recebeu atenção em excesso. Porém, existem muitas outras experiências de vida que criam em nós a necessidade de atenção e deixam no nosso interior esse vazio, essa fome por atenção. Isso se torna um problema quando a busca por atenção começa a nos descaracterizar como seres humanos e acaba nos tornando apenas seres movidos pelas reações ou não reações dos outros. E isso vai de coisas muito pequenas, como por exemplo a nossa vestimenta, até mesmo às coisas grandes, como a nossa personalidade. Acontece que quando estamos no ciclo vicioso da busca por atenção, nós acabamos sacrificando quem realmente somos em prol da aprovação dos outros. E agimos assim,
Se algo que vestimos recebe elogios, entendemos que aquele jeito de se vestir é o que devemos seguir. E se dizemos algo que provoca um sorriso no rosto de alguém, entendemos que essa é a forma que devemos nos expressar. E por aí vai. Vamos colhendo reações, olhares e palavras dos outros, que vão ditando o que devemos fazer, o que devemos dizer e como devemos ser. É claro que é importante reconhecer que a opinião e o reconhecimento dos outros têm o seu lugar e o seu valor. Afinal, todos nós desejamos ser apreciados e aceitos. No entanto, quando essa busca por atenção se torna o único critério para a nossa autovalorização, nós corremos o risco de nos perder. Ao nos tornarmos reféns das reações e expectativas dos outros, perdemos nossa autonomia e nossa autenticidade. Passamos a viver em constante preocupação com o que os outros pensam, seguindo as suas diretrizes e nos adaptando constantemente para receber aprovação. Nesse processo, negligenciamos a importância de nos conhecermos verdadeiramente e de honrarmos os nossos valores, princípios e sonhos. Cada um de nós é único, com suas próprias paixões, talentos e perspectivas. Ao sucumbirmos à fome por atenção, corremos o risco de nos tornarmos meras cópias superficiais dos desejos alheios, deixando de lado a nossa individualidade e a nossa originalidade. Por isso, é crucial reavaliar nossa busca por atenção e reconhecer que a verdadeira realização e satisfação vem de dentro de nós mesmos. Devemos aprender a valorizar nossas próprias opiniões, cultivar a confiança em nossas escolhas e abraçar quem realmente somos, independentemente das reações externas. Isso não significa que devemos fechar as portas para o mundo ou ignorar completamente a opinião dos outros. É uma questão de encontrar um equilíbrio saudável entre a busca pela validação externa e a preservação da nossa autenticidade. Ao nos conectarmos com os nossos princípios, interesses e valores, encontramos uma fonte interna de satisfação e realização. Ao invés de buscar incessantemente a aprovação dos outros, podemos encontrar um senso de propósito que nos impulsiona a seguir nosso caminho e nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Lembre-se de que cada um de nós tem o direito de ser autêntico e viver de acordo com a sua verdadeira personalidade. Ao superar o ciclo vicioso da busca por atenção, nos permitimos florescer como seres humanos completos e íntegros. Somente quando abraçamos a nossa verdadeira essência, podemos encontrar uma conexão genuína com os outros e experimentar uma felicidade duradoura. Você vai vencer a ansiedade. Existem alguns problemas da nossa vida que, ao serem olhados de um determinado ponto de vista, parecem ser bem maiores do que eles realmente são. Por exemplo, nossa vida financeira, que geralmente evitamos de ter que lidar com ela. E às vezes evitamos até mesmo abrir a fatura do nosso cartão, sendo que a única maneira de lidarmos com isso de verdade é encarando a realidade e entendendo o quanto gastamos, o quanto podemos gastar e onde precisamos economizar ao longo do nosso mês. Porém, a nossa vida financeira, quando não é compreendida e confrontada de perto, pode parecer um monstro de 7 cabeças, sem solução e sem algo que possamos fazer em relação a ela. O mesmo acontece com a nossa ansiedade. Muitas vezes nós apenas fazemos vista grossa para ela
e tentamos viver a vida como se não sofrêssemos por causa disso. A ansiedade é uma condição mental que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Muitas vezes ela é acompanhada de um pensamento acelerado, o que pode levar a uma sobrecarga mental e a uma série de sintomas físicos e emocionais. A ansiedade pode ter um impacto significativo na vida das pessoas, interferindo em seus relacionamentos, no trabalho, na saúde, no bem-estar de forma geral. De acordo com um estudo publicado na revista científica The Lancet Psychiatry, eu não sei se é assim que se pronuncia, a ansiedade é uma das principais causas de incapacidade no mundo. Estima-se que cerca de 264 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com ansiedade, o que representa quase 4% da população global. Os sintomas da ansiedade podem variar de pessoa para pessoa, mas geralmente eles incluem preocupação excessiva, medo intenso, tensão muscular, sudorese, falta de ar, palpitações, irritabilidade e insônia. Esses sintomas podem ser desencadeados por uma série de fatores, incluindo estresse no trabalho ou na vida pessoal, problemas financeiros, problemas de saúde, traumas passados ou até fatores genéticos. A ansiedade pode ter um impacto significativo na vida das pessoas. Ela pode interferir na capacidade de realizar tarefas diárias, reduzir a qualidade de vida, diminuir a autoestima e levar a pessoa a um isolamento social. Além disso, a ansiedade pode levar a problemas de saúde física, incluindo doenças cardíacas, pressão arterial alta, diabetes e problemas digestivos. Felizmente, existem maneiras de lidar com a ansiedade e o pensamento acelerado. Aqui estão algumas dicas práticas que podem te ajudar a começar a lidar melhor com a sua ansiedade. Pratique a respiração profunda. A respiração profunda é uma técnica simples e eficaz que pode ajudar a acalmar a mente e reduzir a ansiedade. Para praticar, encontre um lugar tranquilo e confortável e inspire profundamente pelo nariz, segure a respiração por alguns segundos e expire lentamente pela boca. Repita esse processo várias vezes, concentrando-se na respiração e tentando liberar quaisquer pensamentos ansiosos. Identifique seus gatilhos. É útil identificar quais situações ou pensamentos desencadeiam a sua ansiedade. Uma vez que você tenha identificado seus gatilhos, você pode desenvolver estratégias para lidar com eles de maneira mais eficaz. Por exemplo, se você sabe que reuniões de trabalho podem desencadear sua ansiedade, você pode tentar praticar a respiração profunda ou técnicas de relaxamento antes da reunião. Ou até mesmo uma pessoa que você sabe que desperta a sua ansiedade, mas que você não tem como evitá-la e eventualmente vai ter que se encontrar e estar no mesmo ambiente que ela. Pratique a respiração profunda e até algumas técnicas de relaxamento antes de ver essa pessoa. Terceira coisa, desenvolva um plano de gerenciamento de estresse. O estresse é frequentemente um fator desencadeador da ansiedade. Portanto, desenvolver um plano para gerenciá-lo pode ser extremamente útil. Isso pode incluir exercícios regulares, meditação, hobbies relaxantes, como leitura ou pintura, ou passar tempo com amigos e familiares. O importante é você ter alguma tarefa que não seja apenas trabalhar
ou ficar no seu celular. Tenha algo que desconecte a sua mente dos problemas e a conecte com o presente. Mantenha um diário. Escrever seus pensamentos e sentimentos pode ajudar a processar emoções difíceis e reduzir a ansiedade. Tente escrever em um diário regularmente, mesmo que seja apenas algumas vezes na semana. Concentre-se nos aspectos felizes da sua vida e tente encontrar gratidão. Faça listas com 5 ou até mais motivos pelos quais você se encontra grato no seu dia. E você vai ver que, ao citar e ao escrever esses motivos, a sua mente vai ter mais dificuldade em esquecê-los. Ou seja, você se sentirá mais feliz e satisfeito. E a quinta e última dica, e não menos importante, talvez uma das principais, é: busque ajuda profissional. Se a ansiedade está afetando significativamente sua vida diária, é importante procurar ajuda profissional. Um terapeuta ou um psiquiatra pode ajudar a identificar as causas da sua ansiedade e te ajudar a desenvolver um plano de tratamento eficaz. E não precisa ter medo disso, pois quando você precisa de um conserto para o seu carro, você fica adiando isso por ter medo de levá-lo ao mecânico? Ou quando você precisa de uma pintura na sua casa, você evita chamar um pintor porque tem receio do que vão pensar? Da mesma maneira, a nossa mente requer cuidado, atenção e, o mais importante de tudo, manutenção. E só conseguimos fazer essa manutenção com um profissional. Buscar ajuda profissional não é para aqueles que já perderam o juízo ou para quem está no limite da falta de saúde mental. De forma alguma. Inclusive, o ideal seria que todos procurassem estar em dia com a terapia, antes mesmo de estarem em condições mentalmente vulneráveis. O mais importante que eu preciso que você se lembre, caso você não consiga lembrar de nada do que eu disse aqui hoje, é o seguinte: a ansiedade não é um bicho de 7 cabeças e não é um problema sem solução. Existe solução, existe um processo e uma maneira de você vencer isso e respirar novamente. Então, comece hoje dando esse primeiro passo. Comece a enxergar isso que você enfrenta como algo que pode ser enfrentado e que pode, consequentemente, ser vencido. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi o Minuto Reflexão de hoje. Se você ouviu até aqui, escreva nos comentários a seguinte frase: eu vou vencer a ansiedade.